A gente volta nesse bloco do programa Utilidade Pública de hoje. Você já sabe, agora, aos sábados, os nossos encontros, tá certo? Falando aqui sobre o livro A Cegueira da Reforma Trabalhista, que trata de pontos inconstitucionais da reforma. É uma obra da parceria da Mariana Felizola com o Marcos Povos. Estão aqui esclarecendo, trocando em miúdos aqui essa inconstitucionalidade de alguns pontos apenas. Não temos tempo, infelizmente, para falar sobre todos os pontos. A gente já trouxe a questão do acesso à justiça, ainda que um pouco, assim, breve. A gente trouxe também a questão dos danos morais. Tem dois outros pontos também que afetam também uma grande quantidade de trabalhadores. Um deles é o horário do almoço. Na verdade, assim, os intervalos dentro da jornada também foi uma conquista feita pelos trabalhadores ainda lá em 1800. E também não é uma conquista brasileira, é uma conquista mundial. Nós temos, inclusive, convenções da OIT que tratam sobre esse tema, né? Por quê? Porque é um tema que trata sobre saúde do trabalhador. Porque já se ficou comprovado de quanto menos se trabalha, mais se vive. Não é à toa que a expectativa de vida, né, das pessoas e fundamentalmente dos operários e trabalhadores, que antes era de 40 anos na Revolução Industrial, se chegou a 50, 60 e hoje nós temos de 70 a 80 anos. Por quê? Porque não só porque melhoramos a questão relativa à saúde pública, porque melhoramos a questão relativa à educação, porque melhoramos a questão relativa à educação, mas também com relação ao lazer e com relação ao trabalho. Antes se trabalhava 16 horas por dia. Hoje trabalham, em média, entre 6 a 8 horas, dependendo da regulamentação de cada país. Então, os intervalos são muito importantes para o empregado poder manter a sua produtividade. E no caso do Brasil, nós temos o chamado intervalo para o almoço, para a gente simplificar, que se a pessoa trabalha até 8 horas diárias, ele tem direito de 1 a 2 horas para o almoço. Só que a reforma trabalhista vai fazer com que, mediante acordo, eu possa reduzir essa jornada, esse intervalo, perdão, para até 30 minutos. Mas aí você pode dizer, mas é ótimo porque eu saio mais cedo. Em alguns casos, o trabalhador pode até ser beneficiado. A gente está falando, o que a gente está tentando trazer aqui é em termos de maioria. Isso, exatamente. Se você pensar que é melhor porque eu saio mais cedo, então não se dá intervalo. Porque se eu não der intervalo, ele vai sair 1 ou 2 horas mais cedo. Agora imagine você trabalhar 8 horas como no sol. Ou você trabalhar 8 horas carregando algum tipo de equipamento. Ou 8 horas um trabalho intelectual. É humanamente impossível e desgastante manter uma produtividade. O que significa dizer? Redução de intervalo ou majoração, ampliação de jornada é prejudicial à empresa. Não é prejudicial tão somente ao empregado, porque o empregado passa, no final do expediente, a ter um problema de concentração, de atenção. Antiprodutivo. Completamente antiprodutivo. Por isso que a tendência mundial é reduzir jornada. A tendência mundial é ampliar os horários de lazer para o empregado. Por quê? Quanto mais hora de lazer, mais a economia é movimentada. E flexibilizar completamente. Quanto mais horas de lazer, mais o empregado vai movimentar o seu salário, vai poder consumir e aí a roda do trabalho acaba funcionando. Então, a reforma trabalhista vem para diminuir a jornada, o que gera um problema, diminuir o intervalo, o que gera um problema relativo à saúde do trabalhador e, por muitas vezes, também vai gerar um problema relativo à produtividade, à atenção e, de certa forma, ampliar a quantitativo de acidentes de trabalho. A reforma se utilizou muito desse discurso. Você vai perder um pouco no intervalo, mas você vai compensar. Você vai perder um pouco aqui, mas você vai ter financeiramente uma compensação. E se perdeu a noção de que nem tudo se compensa financeiramente, né? Principalmente essa questão do intervalo. Que vai desembocar na questão da saúde, porque surgiu com uma discussão da questão de saúde do trabalhador e vai voltar para a questão logo da saúde do trabalhador, porque isso aí vai durar um tempo. Daqui a pouco começa a estourar o reflexo negativo desse tipo de medida. Índice de mortalidade, de natalidade, tudo está interligado com o dia a dia do trabalhador. E apareceu o surgimento de mais pessoas com doenças por esforços repetitivos, porque você já não tem aquela... A gente está falando, vamos falar de quem digita ali muito tempo, agora você vai passar 8 horas, você não vai... Quem trabalha muito tempo ali sentado no equipamento eletrônico, tudo isso vai dificultando os outros exemplos também, sol, peso. Isso, nós temos insalubridade. Isso, nós temos uma questão, por exemplo, agora é possível fazer por acordo individual o regime de 12 por 36. O que seria o regime de 12 por 36? A pessoa trabalha 12 horas e folga 36.
né? Em algumas atividades, isso já, de certa forma, era feito por acordo coletivo. Exemplo clássico, porteiro, vigilante, né? O pessoal da área de saúde, né? Às vezes até era 24 horas, né? Um regime de plantão por 72 horas de descanso. Quanto a isso, já era uma dinâmica da própria sociedade. A reforma trabalhista veio para dizer o seguinte: eu posso fazer um regime de 12 por 36 em caráter individual e indenizar o intervalo. O que significa dizer? Você pode fazer com que o empregado trabalhe 12 horas seguidas sem qualquer descanso, desde que eu pague para ele uma indenização por esse intervalo. Mas até que ponto esse dinheiro vai valer a pena? Vamos pegar um exemplo de um porteiro ou de um vigilante que fica 12 horas à noite. Ele vai estar atento às 12 horas? Não. Ou seja, essa maneira de diminuir o custo do empregador gera, por exemplo, uma insegurança para um condomínio, uma insegurança para o banco, uma insegurança para a empresa. Um motorista, no regime de 12 por 36, será que durante 12 horas ele vai trabalhar, né, com a atenção, né, que lhe é requisitada para aquele serviço? Ou mesmo que não seja 12, mesmo que seja 8, com intervalo reduzido para o almoço? Então, perceba que a reforma trabalhista, no afã de reduzir custo para a empresa, gera um custo para a sociedade trabalhista, previdenciário, né, de relações interpessoais, né, e de tensões no próprio corpo social. Agora, a gente vai aguardar para ver no que é que isso vai dar, né? Porque, olha, vai trabalhando esse período todo e sendo remunerado. O corpo vai aguentar? E aí, como vão ficar as idas aos médicos, os atestados médicos, as faltas, que daqui a pouco isso vai estourar. E por algum lado, claro, no momento, isso aí vai começar a estourar quando a gente está falando de saúde do trabalhador. Tem um outro ponto também que a gente queria abordar antes da gente encerrar esse assunto na entrevista de hoje, que é uma novidade que aí muita gente acabou se empolgando. Não, que agora eu posso trabalhar em casa, eu não preciso me deslocar, ou seja, você imagine aqui em Sergipe, a gente não tem tanta dificuldade de deslocamento. E aí você tem essa possibilidade. Não, eu posso trabalhar em casa. E enche os olhos. Tá, mas vamos analisar aí até que ponto isso é constitucional, segundo a obra aqui, A Cegueira da Reforma Trabalhista. Então, a questão do teletrabalho, ele vai pegar um ponto específico dentre as características do vínculo de emprego, que é a subordinação jurídica. A subordinação é o que vai atrelar o empregado ao empregador. Quando ele trabalha em casa, ele se confunde com a figura do trabalhador autônomo, que não tem vínculo empregatício. Então, o problema maior que foi feito com essa regulamentação do teletrabalho é que você tende a confundir o teletrabalho com o trabalho autônomo. No trabalho autônomo, você não tem vínculo de emprego. Não tendo vínculo de emprego, você não tem direitos trabalhistas básicos. Férias, 13º e afins. Ou seja, às vezes você vai lá, você está prestando um teletrabalho, você está trabalhando em casa, mas você, às vezes, tem a despesa como se fosse um prestador de serviço. Ou seja, é tudo meu. Eu tenho que me equipar, ou seja, você não está trabalhando. Aquilo ali não é um teletrabalho, porque a gente considera o quê? Se eu sou empregador e eu digo a uma pessoa, um funcionário meu que diga assim, não, você vai trabalhar em casa, eu preciso fornecer as condições de trabalho para aquele funcionário. Exatamente, assim. A questão do teletrabalho, né, que é o trabalho fora do ambiente empresarial, de certa forma a CLT, ela já tinha essa previsão. É um equívoco dizer isso que provavelmente muita gente já ouviu, de que a CLT é de 43 e que ela é muito atrasada. No livro a gente trata isso. Ao que parece, é assim, a CLT de 43 se parou no tempo. Na verdade, nós tivemos diversas, sucessivas modificações na CLT. E o artigo 6º, que trata exatamente desse tema, né, já previa o teletrabalho. Só que qual é a diferença agora? Né? A diferença agora é que houve uma flexibilização maior, no sentido de que é possível colocar no contrato de emprego do teletrabalho, em que o empregado ele arque com as despesas relativas ao exercício da função. Exemplo, eu posso colocar no contrato de emprego que aquele empregado passa a ser responsável por comprar o equipamento, o software que eventualmente ele vai utilizar, mas ele não o deixa aplicativo. de ser um funcionário para ser um prestador de serviço? Pois é, isso vai gerar um outro ponto. Qual é o ponto? Da desvinculação dele, como bem a Mariana falou, do vínculo de emprego para um vínculo de trabalho autônomo. Informal. E aí ele passa a ter nenhum direito trabalhista. E vamos imaginar que muitas vezes quem faz o teletrabalho trabalha com meios eletrônicos. Exemplo, computador.
E se ele desenvolve uma lesão por esforço repetitivo? Ele não tem direito a nenhuma proteção, né, do ponto de vista de acidente de trabalho e doença ocupacional. Por quê? Porque se a gente discute a questão se ele é autônomo ou se ele é empregado, se eu caracterizo ele como sendo autônomo, ele perde essa indenização. Ele só vai ficar com, eventualmente, uma pensão do INSS, que nós estamos vendo aí que a reforma previdenciária também vai apertar um pouco mais esse ponto. E aí também precisa considerar aquelas compras de equipamentos específicos para desenvolver aquela função que ele não teria nenhuma utilidade para ele se ele saísse, perdesse Exatamente. aquele vínculo, aquele empregador específico, sei lá, um aplicativo, um equipamento de computador que não sei, Isso específico. é possível colocar hoje no contrato, né, de que aquele empregado fica responsável por todos os insumos, sejam equipamentos específicos ou softwares. Então, vamos colocar uma circunstância de que uma determinada empresa exige que aquele empregado faça um relatório ou utilize um aplicativo específico ou um desenvolvimento de um software específico que somente aquela empresa utiliza. Ele vai fazer esse aporte financeiro para custear esta compra e, ao final do vínculo, por qualquer circunstância que pode se dar daqui a um tempo longo, mas pode se dar no próximo mês, né? O vínculo se extingue e ele fica com todo aquele equipamento que ele não vai poder utilizar para nenhuma outra empresa, já que seria exclusivo para aquele serviço. Ou seja, o empregado ainda tem um ônus. O que pode acontecer? Ele pagou para trabalhar. E aí, às vezes, o empregado, ele não para avaliar nada disso quando Precisa. ele consegue uma vaga no mercado. Porque ele está tão naquele desespero de ocupar aquela vaga que, olha, você vai trabalhar em casa. Ele só está vendo o benefício, ele não está parando para avaliar o que de fato aquilo ali, em que de fato aquilo ali pode se transformar. Então, gente, vocês acompanharam a entrevista aqui com a Mariana Filizola e o Marcos Povas sobre o livro A Cegueira da Reforma Trabalhista, que trata alguns pontos, a inconstitucionalidade de alguns pontos da reforma trabalhista. A gente, infelizmente, só pôde tratar 4 pontos. Se você quiser acompanhar mais uma vez, vai lá no YouTube, você vai acompanhar todo o nosso conteúdo. Muito obrigada, Mariana. Muito obrigada. Muito obrigada. Obrigado. Doutor Marcos, vai continuar aqui com a gente, Sim. porque vai voltar com outro assunto que a gente começou aqui numa outra entrevista e acabaram surgindo várias dúvidas, mandaram várias perguntas, a gente vai estar esclarecendo daqui a pouco.